Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Quero compartilhar com meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: cristianismo acima de qualquer religiosidade. Nós vamos fundamentar esse tema no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 20. Vamos ler então a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O cristianismo acima de qualquer religiosidade. Primeiro, Deus não cabe dentro de uma religião. Qualquer que seja a denominação que pregue sobre a pessoa de Cristo, o Evangelho, onde os dogmas e os princípios que regem aquela denominação evangélica cristã se aproximam o máximo da santa palavra de Deus. Mesmo assim, Deus não faz parte de nenhuma denominação. Deus não é presbiteriano, pentecostal, batista, luterano, episcopal. Deus é o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. E o cristianismo está aí visto através de várias denominações evangélicas que confessam tão somente Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, nós vamos agora ver algumas razões porque certas pessoas assumem certas posturas religiosas. Muitas pessoas são religiosas porque a maioria das pessoas são dessa religião no meu país. Então, eu faço parte porque a maioria das pessoas são dessa religião no país. Então, eu sou dessa religião por isso. Outras pessoas são religiosas por uma questão hereditária. Seus pais são dessa religião, então eu também sou dessa religião por uma questão hereditária, né? Respeitando a religião dos meus pais. Outros são religiosos por uma questão de status. Muitos são das igrejas mais reformadas, luteranas, episcopais, presbiterianas, batistas, né? Outros de outros segmentos religiosos. Outros vivem o espiritismo, né, que está em voga hoje por uma questão mais de status. Né? As pessoas estão divididas aí nos mais variados segmentos religiosos, principalmente no nosso Brasil. Outros são religiosos por uma questão de necessidade. Né? As pessoas precisam de Deus, mas apenas precisam de Deus. Se usufrui apenas do que Deus possa lhe oferecer, mas nunca se tornam verdadeiros discípulos, nem discípulos de Cristo Jesus. Então isso não é realmente o cristianismo. Jesus, pregando na sua época, disse: vocês precisam exceder a religião dos escribas e dos fariseus. Precisam ir além desse tipo de religiosidade. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. A maioria dos cristãos não tem noção dos princípios que regem a doutrina da salvação. Às vezes, salvação para as pessoas eles dizem assim: todos os caminhos levam ao céu. Salvação é cumprir os 10 mandamentos. Salvação é fazer o bem ao nosso próximo. Salvação é viver de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas que dizem isso não vivem de acordo com a santa palavra de Deus. Né? O que vale a pena para muitos é fazer o bem, fazer obra de caridade, por aí vai. Mas a religião, o cristianismo vai além desse tipo de mentalidade, de todas essas leituras religiosas que são próprias das denominações, dos segmentos religiosos. Muitos deles são segmentos do próprio cristianismo. E nós vamos aprender agora da palavra de Deus quais os postulados que dão lastro às doutrinas básicas da fé cristã, que é ser o verdadeiro cristão. Então agora nós vamos aprender na própria palavra do Senhor. Alguns postulados que dão lastro às doutrinas básicas da fé cristã. Primeiro, não há salvação fora de Cristo. Isso é um princípio, é um postulado do cristianismo. Onde eu encontro base para isso? Ora, Pedro estava diante do Sinédrio, né? Sendo inquirido pelo Sinédrio por causa da cura daquele coxo. Ele foi preso, ele e João.
E eles advertiram a Pedro não pregar mais o evangelho. E Pedro disse, importa obedecer a Deus e não a vocês. E ele disse, e nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro foi taxativo em dizer, diante das autoridades no Sinédrio, não há salvação fora de Cristo Jesus. Segundo lugar, salvação é a eleição. É a eleição no coração de Deus em Cristo Jesus. Paulo em Efésios diz isso claramente. Efésios 1, 4 e 5. Deus nos escolheu em Cristo desde a fundação do mundo pelo critério de adoção. O que é que nós somos? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o verdadeiro Filho de Deus encarnado. Ele recebe esse título de Filho do Homem porque ele recebe a humanidade na encarnação da mãe, não de José. E ele recebe a sua divindade do Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. São doutrinas básicas, né? Sem a encarnação, sem crermos na encarnação do verbo, da palavra de Deus, que se dá na pessoa de Cristo, não há salvação para nós. É um dos postulados firmes, como doutrinas básicas da fé cristã. Não há salvação fora de Cristo, e nós cremos na palavra de Deus encarnada. João disse, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, e nada do que foi feito sem a palavra se fez. E a palavra para nós é Cristo Jesus, o Deus encarnado. A nossa conversão, a conversão do ser humano, ela se dá através do novo nascimento. Jesus pregou isso para Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Na época ele foi fazer uma visita a Jesus à alta hora da noite. Jesus falou sobre o novo nascimento para ele e ele não compreendeu. Pensava que como é que eu posso, um homem já velho, entrar no ventre da minha mãe? Essa era a ideia de Nicodemos. Jesus chama atenção para ele dizendo, o novo nascimento se dá através da água e do Espírito. Né? Do Espírito porque é sobrenatural, é Deus que coloca à disposição no nosso coração para crer no sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Né? Quando nós cremos, antes de crermos e quando agimos, cremos, o Espírito Santo já está por trás de todo esse processo. Do Espírito, da água porque é o batismo, símbolo de filiação na igreja visível. Né? Quando nos batizamos, estamos respondendo positivamente aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez no nosso coração. Estamos dizendo para a igreja local, aceitando o batismo naquela ocasião, dizendo que fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus e queremos fazer parte da igreja visível através do batismo. Por isso, a nossa conversão ela é sobrenatural, é uma ação do Espírito Santo de Deus. A santificação ela é um processo, ela acontece após a conversão, depois que nós nos convertemos, compreendemos o amor de Deus em Cristo, que nos salvou pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Daí para frente nós passamos a ler a palavra, a orarmos mais, a nos identificarmos mais com Deus e tendo comunhão com Ele, através das orações, da leitura da palavra e a igreja que nós escolhemos, que Deus escolheu para que possamos frequentar e exercer o nosso discipulado nessa ou naquela comunidade que nós frequentamos. Então isso é de grande importância. Então os postulados que dão lastro às doutrinas da fé cristã são: salvação, não existe salvação fora de Cristo. Nossa salvação se dá através de um critério de eleição de Deus em Cristo, nos salvando. A conversão ela é a ação sobrenatural do Espírito e a santificação é um processo. Ela acontece primeiro por uma intervenção sobrenatural, porque a santificação ela tem o aval do Espírito Santo. O Espírito Santo nos acompanha todos os dias, nos orientando, e através da oração, da leitura da palavra, e uma igreja séria para frequentar. A santificação é uma resposta de tudo isso que eu acabei de falar agora, a ação do Espírito, oração, leitura da palavra, e uma igreja séria que nós devemos sempre frequentar. O cristianismo acima de qualquer religiosidade. Ser cristão é seguir piamente os princípios do Evangelho, e eles estão inseridos na Bíblia Sagrada. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Que o Deus Criador de todas as coisas nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até segunda-feira, se Deus nos permitir.